Hello, amazing student! Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês aqui no nosso canal. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a teacher Ana Sonoda, fundadora do ICM, Inglês como Meta, um curso intensivo de inglês para adultos sem tempo a perder. Antes de começar a nossa prática de hoje, eu vou te passar os 4 passos iniciais do nosso roteiro de estudos de inglês. Primeiro passo: papel e caneta na mão. E você também pode acompanhar a aula tomando um bom café, água, chá, algo que você realmente aprecie, para tornar esse momento de estudos ainda mais prazeroso. Passo 2. Preste atenção em cada detalhe da aula. Você também pode pausar o vídeo se achar necessário. Passo 3. Repita em voz alta, mesmo sem ter certeza. O objetivo é praticar para valer. Repita até se sentir confiante com a sua pronúncia. Passo 4. Elimine as distrações. Esse é o seu momento de ativar o seu inglês. Faça cada minuto valer a pena. E eu não posso deixar de te lembrar de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para ser notificado assim que tiver mais aulas e mais práticas como essa. Você recebe tudo em primeira mão. E já deixe também o seu like. Assim você apoia o meu trabalho e me ajuda a continuar produzindo conteúdos como esse para você. Você também pode me seguir nas outras redes sociais e acompanhar meu trabalho de perto e ativar o seu inglês todos os dias comigo. Agora sim, ready to start. Telling the time. Hoje é dia de aprender a falar as horas in English. Aliás, a gente vai aprender a falar as horas e muito mais. Então vamos lá. Antes de você começar, eu recomendo muito que você já tenha assistido ao meu vídeo Números em Inglês para nunca mais esquecer. Eu vou deixar aqui uma tagzinha para você seguir, para você assistir lá, ok? Porque é muito importante que você conheça os números em inglês antes de falar sobre as horas, né? Ou pelo menos tenha aí uma base, porque quando a gente vai falar as horas, a gente precisa saber pronunciar os números também corretamente. Tanto para a gente conseguir ser entendido, quanto para a gente entender melhor quando alguém falar as horas para nós, ok? Então vamos lá. Aqui, eu vou te ensinar, antes de começar a falar sobre horas, eu vou te ensinar algumas expressões, algumas palavras, né, frases úteis aqui que você precisa saber, né, para falar as horas in English. A primeira é essa pergunta que já tá logo no título, que é What time is it, please? What time is it, please? What time is it, please? Que horas são, por favor? Que horas são, por favor? Repete aí comigo. What time is it, please? Great job. Eu também quero aproveitar para te ensinar algumas palavras, algumas combinações úteis que você precisa conhecer, já que o assunto hoje é hora, né? O tempo. Então vamos lá. A primeira palavra é day, dia. Today, hoje. Yesterday, ontem. The day before yesterday, anteontem. Tomorrow, amanhã. Não esquece de repetir comigo, hein? Morning, manhã. Afternoon, tarde. Evening, noite. É aquela noitinha, sabe? Das 6 às 8 da noite. Night, noite. Aí já é mais tarde, né? Depois das 8, mais ou menos. Tonight, esta noite. Midday, meio-dia. Uma outra forma de falar meio-dia seria noon. E aí a gente tem a combinação at noon, at noon. Ao meio-dia, quando a gente faz alguma coisa ao meio-dia. For example, I have lunch at noon. Eu almoço ao meio-dia. Midnight, midnight, meia-noite. At midnight, à meia-noite. At midnight. E como perguntar as horas, então, em English, né? A gente vai colocar aqui 2 perguntas, tá bom? Muito comuns que você precisa conhecer. Então, são elas. What time is it? What time is it? Could you tell me the time? Could you tell me the time? Great job. Seria o nosso... Você poderia me dizer as horas? E vamos lá. Como responder, né? Como é que a gente fala as horas em English? Então, a gente sempre começa com it's, or it is, né? Equivale ao nosso são, tal hora, tal hora, né? Em English vai ser sempre it's. Você pode usar separado assim, ou tudo junto, né? It's mesmo. Mas é muito mais comum utilizar aí tudo junto. It's.
E aí, para responder, são 4:15, são 4:35, por exemplo. It's 4:35. It's 4:35. São 7:20. It's 7:20. It's 7:20. Bom? It is or it's. Você pode juntar aqui também, tá bom? E usar it's. Quando a gente vai falar sobre horas fechadas, né, horas exatas, a gente pode utilizar o o'clock. O'clock, que significa aí que é aquele horário em ponto, né, hora em ponto. Então, 3 em ponto. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. 9 em ponto. It's 9 o'clock. Or it is 9 o'clock. Tá bom? Sempre que a hora for em ponto. O'clock. Eu deixei esse reloginho aqui, essa imagem, porque é muito comum, quando a gente tá aprendendo inglês, a gente aprender primeiro nesse formato aqui, ó, de falar as horas. Falar quantos minutos se passaram, né? Quantos minutos faltam para tal hora, né? Assim como no português, a gente pode falar em inglês 1:05, 2:10, 8:40, 8:45. Como a gente também pode falar 20:10, 15:05, né? Então a gente tem duas formas de falar em português e em inglês também existem duas possibilidades. Como você vai falar? Como você quiser. Você vai aprender as duas formas e você vai escolher qual que sai mais naturalmente, qual que é mais fácil para você lembrar. Porque o mais importante de tudo é você conseguir falar, né? Então você vai escolher o que você se adaptar melhor em falar, ok? Contudo, é importante que você aprenda os dois formatos para que você entenda quando alguém te falar as horas, quando você realmente precisar perguntar what time is it, please, para alguém, e alguém responder as horas e você não ficar, meu Deus do céu, que hora que é? Né? Você ficar sem entender. Então, é por isso que você precisa entender os dois. E aí, falar, você escolhe como você preferir falar, right? Eu, pessoalmente, né, prefiro falar mais próximo do parecido com o português, que a gente fala, então, 8:05, 8:05, 8:10, 8:10, 5:15, 5:15. Eu prefiro assim porque é mais fácil, já vem de bate-pronto, né, na memória. Mas se você preferir utilizar esse modelo aqui, ó, que nem tá nesse reloginho aqui, não tem problema nenhum. Você vai aprender e vai entender também como utilizar, né? Vai entender como é que utiliza. Então, vamos lá. O que significa, então, esse o'clock? Indica horas em ponto. Sempre que o ponteiro grande estiver ali em cima, né, marcando horas exatas, você pode falar o número da hora. Então, por exemplo, 2 em ponto. 2 o'clock. 3 em ponto. 3 o'clock. Passaram aí 5 minutos das 8. Então, agora ao invés de ser 8 em ponto, 8 o'clock, são 8:05. Ou seja, passaram 5 minutos das 8 horas. Então, a gente pode falar assim, ó. 8:05. Que hora seria 8:05? Seria 8:05, né? Ou 5 minutos que passaram das 8. E aí fica estranho, né? Se a gente for traduzir, mas é assim. Então, duas opções. 8:05, 5 minutos que passaram das 8. Or 8:05. 8:05. Acabou. Se for aí 10 minutos, 10 minutos se passaram das 8. São 8:10. Que horas são? 8:10. A gente pode falar do jeito mais fácil. 8:10. Acabou? 8:10. 8:10. Ou você pode falar 10:08. 10:08. 10 minutos que passaram aí das 8, ok? Quando já se passaram 15 minutos das 8, tô pegando a 8 horas aí, né? Pra gente ter uma hora fixa aí. Eu vou falar 8:15, 8:15, 8:15, como eu também posso falar a 8:15, 8:15. Então, esse quarter equivale a um quarto, né? Um quarto de hora, ou seja, 15 minutos. Então, você pode falar 8:15, 15 minutos que se passaram das 8. Ou você vai pro, igual eu, vai pro mais fácil e fala 8:15. 8:15 também funciona. Se eu quiser falar 8:20, eu posso falar 8:20, 8:20, 8:20. Ou eu posso falar 20 minutos que passaram das 8. 20:08. 20:08. Bom? Se eu quiser falar 25 minutos passados das 8 horas, ou 8:25, eu posso falar do jeito mais fácil, 8:25, 8:25, ou eu posso falar 25:08, 25:08, 25 que passou das 8. Se eu quiser falar 8:30, eu posso falar 8:30,
jeito mais fácil, o jeito que a teacher gosta, o jeito simples, 8:30. Or, eu posso falar 8:30. Esse half, em inglês, significa metade, ou seja, meia hora, né? Metade de uma hora. Então, 8:30. Metade aí que já passou das 8, tá bom? Se você quiser falar 8:35, 8:35, 8:35, 8:35. Ou você pode ir pro jeito mais complicadão aí e falar 25 para as 9, né? Então você vai ter que mudar, você vai falar 25 to 9. 25 to 9, tá bom? Porque já faltam aí só 25 minutos para as 9, né? Então, 25 to 9. Se você for do jeito mais fácil, quiser falar 8:40, você vai falar 8:40, 8:40, tá bom? Se você quiser falar desse outro jeito, você vai falar 20 to 9, 20 para as 9, 20 to 9, tá bom? 20 to 9. Se eu quiser falar 8:45, eu vou simplesmente dizer 8:45, 8:45. Ou eu posso dizer, do jeito mais bonito, eu posso falar 8:45, a 8:45, a 8:45, 8:45, tá bom? 15 para as 9. Ou 1/4 de hora para as 9. Melhor não traduzir ao pé da letra. Se eu quiser falar 8:50, é só eu falar 8:50, 8:50. Agora, se eu quiser dizer 10 para as 9, 10 to 9, 10 to 9. 8:55, 8:55, 8:55. Agora, se eu quiser dizer que faltam 5 minutos para as 9, 5 to 9, 5 to 9. Finalmente, são 9 horas. It's 9 o'clock. It's 9 o'clock. E é isso. Agora, o que você pode fazer? Pega os exemplos e das duas formas e transcreve, né? Que eu acabei de falar, usando a 8 horas, né, como modelo. Escreve dos dois jeitos, vê qual deles entra melhor para você, né, na memória, você memoriza melhor. Pratica bastante com outras horas também, porque é só mudar a hora, né? Os minutos vai ser sempre seguindo essa sequência, alright? E é por isso que é importante a gente saber os números em inglês, pra gente conseguir falar bonitinho assim, pronunciar corretamente, né? Entender e ser entendido. Pegando aqui alguns outros exemplos, ó. 6:20. It's 6:20 ou it's 20 past 6. Também posso falar 8:10. It's 8:10 ou it's 10 past 8. A expressão a quarter é usada para indicar 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos. Exemplos aí, 3:15, né? It is 3:15 ou it is a quarter past 3. 8:15. It is 8:15 ou it is a quarter past 8. Bom, aqui na imagem não tem o a, né, antes do quarter, mas você pode acrescentar aí que seria 1/4, né? A quarter past, a quarter to, tá bom? A expressão half past, como eu já expliquei, é utilizada para indicar meia hora, ou seja, meia hora que já passou daquela hora, né? Então, 8:30 fica it's 8:30 ou it's half past 8. 11:30, it is 11:30 ou it is half past 11. Note que depois dos 30 minutos, em vez da expressão past, a gente vai utilizar o to, que indica para, né? Falando quantos minutos faltam para tal hora, né? Então, 8:45, a gente pode falar it is 8:45 ou it is a quarter to 9. 8:50, it is 8:50 ou a gente pode falar it is 10 to 9. Então, 10 para as 9. Duas formas de falar, ok? Interessante, uma curiosidade, é que no inglês americano a gente utiliza os números, as horas, né, no formato digital, eles separam com 2 pontos, igual no português. Já no inglês britânico, eles utilizam só um pontinho para separar a hora de minutos, né? Então, o inglês americano é igual ao nosso, o inglês britânico é um ponto só. E agora, um lembrete aqui, um pay attention, para você não esquecer. E quando a gente utiliza AM, a gente quer dizer que o horário está antes do meio-dia, né? Então, 7 a.m., 7 a.m., 7 da manhã, né? E o PM indica aí depois do meio-dia, alright? PM. Então, a gente vai utilizar para
horários passados aí da meio-dia, começando ali no meio-dia, né? 12 p.m. é o meio-dia, a partir daí só uso p.m., os horários da noite também, tarde e noite. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, 9 da manhã, it's 9 a.m. or it's 9 o'clock in the morning. Bom, são 9 da manhã, você pode falar dessas duas formas. E 10 da noite, olha só, it's 10 p.m., mais curto. Ou você pode falar, it's 10 o'clock in the evening. In the evening. Então, são 10 da noite. Os dois jeitos estão corretos. Utilizar AM e PM facilita, deixa a frase mais curta, né? Mais fluida também. É muito importante para sua fluência saber falar sobre as horas em inglês. Então, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar aí o seu like para apoiar mais aulas práticas como essa. E, claro, se inscreva aqui no canal e ative as notificações se você ainda não fez isso. Me siga também nas outras redes sociais, onde você pode interagir, bater papo comigo e conhecer mais sobre o meu trabalho. Quem sabe, em breve, você recebe a oportunidade de se tornar meu aluno e fazer parte do ICM, meu curso intensivo de inglês para adultos. I'll see you next time. Bye bye!